Olá, seja bem-vindo na série Uns aos Outros. Gálatas capítulo 6, versículo 2, que diz assim: Levai os fardos uns dos outros e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Levai os fardos. Quando você tem essa consciência de que você nasceu para servir, quando você tem esta consciência que você nasceu para estar com o outro, uns aos outros, a sua vida passa a ter mais sentido. É interessante que aqui a palavra de Deus vai falar sobre a exortação. Inicia aqui alguém que, se algum irmão pecou, versículo 1, se irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, deve restaurar essa pessoa com espírito de humildade e cuida de si mesmo, para que não seja tentado também. Olha que interessante, antes de chegar uns aos outros, está falando que alguém que caiu, foi surpreendido, a palavra surpreendido, né? Pegou de surpresa pelo pecado. E está dizendo, se eu sou mais espiritual, se vós sois mais espirituais, deveis restaurar essas pessoas. Deveis trabalhar em prol da restauração dessas pessoas. E se cuidar para que você também não caia em pecado. Aí entra agora o versículo que nós queremos trabalhar com vocês. Levai os fardos uns dos outros e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. É interessante esse texto porque aqui pede para nós não somente ajudar a restaurar esta pessoa, mas levar o fardo, porque essa pessoa já está com o peso do pecado nas costas. Essa pessoa já está com o peso da sua consciência. Essa pessoa já foi surpreendido pelo pecado e ainda precisar precisar andar com isso, com essa culpa e com essa acusação, quem sabe, diária, não somente do diabo, de outras pessoas e de outros irmãos. E aqui pede agora para a gente levar a carga. Eu acho interessante esse versículo, levai os fardos uns dos outros. Aqui está dizendo que não importa, é que nós devemos colocar os ombros debaixo da carga desta pessoa, colocar-se disposto e disposta a auxiliar esse irmão, para que a vida dele seja mais leve, ou para que a vida dela seja mais leve. E a minha pergunta seria, quando nós percebemos que alguém é surpreendido por um pecado, uma pessoa está desesperada ou desesperado por causa da sua culpa, do seu peso, da sua consciência, que errou, que pecou, o que nós temos feito para ajudar esta pessoa a não levar esse cargo sozinho, não levar esse fardo sozinho, não levar esse fardo que é tão pesado e que eu esteja disposto a colocar os meus ombros por debaixo desse fardo e junto com este irmão a caminhar mais alguns quilômetros e ajudá-lo a sair desta situação. É a proposta da palavra de Deus. A nossa tendência quando alguém peca, a nossa tendência quando alguém erra ou quando alguém é surpreendido por algum pecado, é a gente pesar mais para essa pessoa, é a gente colocar mais peso para essas pessoas, é quem sabe a gente colocar mais fardo para essa pessoa que não está nem suportando mais o fardo de que já vem pelas circunstâncias da vida, que já vem pelo problema do seu cotidiano, que já vem pelo problema do pecado e de tudo. Aqui há um convite, não somente um convite, mas uma ordem, porque a mutualidade
é uma ordem de Deus que eu deva levar o fardo do meu irmão. Não é nem elegante eu ver alguém com peso e eu estou com as mãos vazias e eu nem me oferecer, eu nem me colocar à prontidão, nem ajudar. É a mesma coisa quando você percebe, quando acontece muito isso dentro de um metrô, dentro de um trem, dentro de um ônibus, alguém está sentado, chega uma pessoa mais idosa, uma pessoa com uma carga maior, com um peso maior, e a gente às vezes percebe e vê as pessoas não cedendo lugar, não cedendo o assento, ou no mínimo pedindo à pessoa essa bolsa, essa mala, ou esse objeto que está no peso, que é esse fardo dele, para levá-lo. A gente vê muito isso. Mas isso não foge, isso também não está longe nosso, dentro do nosso arraial, dentro dos nossos templos, dentro das nossas igrejas, dentro da nossa irmandade. Quantas vezes nós vimos irmãos e irmãs que estão com fardo pesado, seja por pecado ou seja uma outra coisa que tenha acontecido na família, na vida, por uma doença, por uma enfermidade, por uma perca de um ente querido ou por alguma coisa a gente não se coloca à disposição. A palavra de Deus aqui está dizendo: levai os fardos uns dos outros. Quando eu levo o fardo um dos outros, aqui eu estou dizendo, a palavra está dizendo, eu não, mas a palavra está dizendo que assim estareis cumprindo a lei de Cristo, que é amar o teu próximo como a ti mesmo, como a você mesmo. Levai os fardos uns aos outros não é uma opção, não é você tem uma escolha, é você tem um dever, uma obrigação. Se você está percebendo que o teu irmão ele está fraco, como diz aqui, você se sente mais forte, ajude o teu próximo, ajude o teu irmão. Eu acho interessante que se levai os fardos uns dos outros, assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Para levar o fardo uns dos outros, aqui não está dizendo para eu levar os fardos de quem eu tenho afinidade. Aqui não está dizendo para eu levar os fardos de quem eu concorde. Aqui não está dizendo para eu levar os fardos de quem está certo ou quem está bem. Aqui não está dizendo para eu levar os fardos de quem eu tenho mais a proximidade. Não, aqui está dizendo: levai os fardos uns dos outros. Pegue, ajude, contribui. Veja que o teu irmão, que a tua irmã, ou que o outro, mesmo que não seja o teu irmão, a tua irmã ou o teu irmão, mas que seja o outro. O outro quem? Seja qualquer outro que precisa de ser aliviado, de ter uma folga, de ter um alívio. Aqui está dizendo que eu não vou pegar esse fardo para sempre, mas que eu alivie, que eu coloco os meus ombros debaixo desse fardo e permita que este irmão e esta irmã se recupere, tenha força novamente e prossiga a sua viagem. Se a gente olhar aqui o contexto, principalmente do verso 1, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, está chamando aqui a atenção de você que se sente mais santo, está chamando a atenção daqueles que se sentem mais espirituais, daqueles que se sinta mais santarrão, aquele que se sinta melhor, que faça isso.
ao invés de colocar mais fardo, ao invés de colocar mais peso, ao invés de piorar a situação de quem já está numa situação ruim, que nós possamos aliviar, que nós possamos diminuir esse fardo, que eu pegue esse fardo, eu levai os fardos, que eu pegue, olha que não é um só, um fardo, são vários, levai os fardos, está tendo no plural uns dos outros. Esse é o mandamento da mutualidade, da reciprocidade, de que eu entenda que o meu irmão é importante para mim e que eu sou importante para ele. É que essa pessoa que está com fardo, seja irmão ou não, que eu me prontifique a dizer para ele: olha, você não está sozinho nesse problema, você não vai levar sozinho esse fardo, porque eu posso te ajudar, eu posso contribuir um pouco, eu posso aliviar um pouco esse peso, eu posso fazer que os seus ombros se recuperem da dor, eu posso fazer que esse fardo, você esqueça dele por um tempo, desse peso, seja ele da consciência, seja ele do peso literalmente, seja ele do que for. Aqui inicia de um pecado, de um fardo de natureza pecaminosa, que acredito realmente é o fardo pior que existe quando alguém cai em pecado, quando alguém não anda segundo a vontade de Deus. Ele pensa, quem sabe, não vai suportar, não vai tolerar, não vai conseguir a sua caminhada, a sua jornada, chegar ao seu destinatário, porque ele não tem mais forças. Aí entra eu e você para cumprir a lei, cumprir o mandamento. Assim fazendo, estareis cumprindo a lei de Cristo. O benefício é meu quando eu me prontifico para ajudar o meu próximo, quando eu não quero pisar no meu próximo, quando eu não quero maltratar o meu próximo, quando eu estou vendo ele em situação difíceis ou difícil, eu estou pronto para dizer: pode contar comigo. A minha pergunta para você, porque eu vou voltar novamente nesse versículo e fazer o segundo vídeo, para não ficar muito pesado e não muito longo. A minha pergunta para você: você tem colocado no lugar do teu irmão? Você tem pego, você tem tomado, você tem colocado os seus ombros debaixo desse fardo e aliviado a dor do seu irmão, do peso que o teu irmão e tua irmã está levando? Se caso nós não temos praticado este mandamento da mutualidade, reciprocidade, que nós possamos, a partir de agora, quando encontrarmos com alguém que precisa de uma ajuda, que precisa de um ombro, precisa de uma mão amiga, precisa que alguém lhe ajude a caminhar, aliviar esse fardo, que nós coloquemos à disposição para que esta pessoa saiba que não está sozinho ou não está sozinha nessa situação. Que nós, outrora, também já tivemos, quem sabe, nessa mesma situação, ou quem sabe nós também tivemos muitas dificuldades de levar o nosso fardo, e que se nós tivemos ou não tivemos ajuda do outro, mas que eu vou fazer o meu papel como cristão. Eu vou auxiliar. Eu vou ser um carregador de fardo.
seja esse carregador de fardo, que você vai abençoar e vai ser abençoado. Que Deus te abençoe. Nós estamos na série Uns aos Outros. Até a próxima.